Graça e paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. Eu sei que Deus há de ministrar no nosso coração de forma especial, nas nossas vidas também. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Gênesis 26, a partir do versículo 1. Gênesis 26, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e te darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Somente até aqui, mas gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta em Gênesis 26. Amém? Vamos orar? Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, pedimos que o Teu Espírito Santo possa visitar cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo, cada um que aqui está, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada um de forma especial. Nós oramos, nós clamamos ao Senhor, buscamos agora a direção do Teu Espírito Santo para falar e para ministrar em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. O tema dessa mensagem é superando tempos difíceis. Nós vamos ver aqui então o exemplo de Isaque. O que Isaque fez então para superar tempos difíceis? Aqui ele fala que a terra estava vindo sobre uma escassez. A fome era um período difícil. E o que Isaque então ele fez para superar esse momento de dificuldade? Nós vamos separar aqui em alguns momentos. O primeiro momento que Isaque fez para superar então essa dificuldade foi ouvir a voz de Deus e seguir a orientação que Deus tinha dado para ele. Isso está lá no versículo 2 a 4. Aí a grande pergunta é: como eu ouço a voz de Deus? Como que eu ouço então Deus falar comigo? Como isso acontece? E eu te respondo: através da oração. Sabe, amados, muitas vezes nós queremos ouvir a Deus, mas nós não temos conhecimento, não temos relacionamento com Deus através da oração. Começamos a orar e logo a nossa mente ela vagueia, ela vai para outro lugar, ou nós começamos a pensar em outras coisas. E a oração então, ele é um diálogo. A oração não pode ser apenas monólogo, mas a oração, ela tem que ser um diálogo. É onde eu vou aprender a identificar Deus falando comigo. Aí é onde que Deus ele vai falar de forma tão especial que as outras vozes vão calar. Sabe, amados, muitas vezes nós não paramos para ouvir a Deus. E as outras vozes começam a falar mais alto em nossas vidas. A voz da circunstância, as vozes das dificuldades, as vozes das crises, do dia do amanhã. E por natureza nós somos ansiosos. Nós temos a tendência de preocupar com o amanhã. E muitas vezes a voz da ansiedade, ela bate no nosso coração. E nós começamos a ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro. Exatamente isso estava acontecendo sobre a terra. Existia uma fome. E sabemos que essa fome ia ser por toda a terra. E todos iriam passar por dificuldade. Mas observa que ele teve uma palavra de Deus. Isaque teve uma palavra de Deus. Você pode estar se perguntando: mas eu tenho uma palavra de Deus? Eu quero dizer que mesmo que você não tenha uma palavra de Deus ainda, hoje Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida. Hoje a palavra de Deus está sendo ministrada para a sua vida. Hoje Ele libera essa palavra sobre você. E Ele fala claramente: eu serei contigo e te abençoarei. E a ti e totalmente também a sua família. Não apenas você, mas também a sua família.
Sabe, o apóstolo Paulo, ele outrora já havia nos advertido do que iria acontecer no tempo do fim. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, algo bem interessante. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Então, 2 Timóteo 3, versículo 1, diz assim: Sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha aqui que o apóstolo estava alertando a Timóteo. Nos últimos dias, fique atento, vão vir dias difíceis, as coisas vão ficar difíceis. É tão interessante que você pode falar assim, mas por causa do quê? Por que esses dias, os tempos, as dificuldades vão vir? E ele vai então falando, pois os homens serão egoístas. Versículo 2, os homens serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Então, esses tempos difíceis estão vindo por causa dessas consequências, onde o homem tem olhado para si e esquecido de Deus, onde o homem tem agora buscado mais a sua própria realização do que a vontade de Deus. Então, por isso os tempos têm ficado difíceis. É tão interessante que Paulo então orienta Timóteo que como ele deveria fazer para que isso não alcançasse ele, para que essas dificuldades não alcançassem a ele. E ele vai falar então no versículo 14 de 2 Timóteo 3,14, e ele dá uma orientação também que serve para nós. Ele orientou a Timóteo, mas essa orientação também serve para nós. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que te foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, Paulo fala, olha, coloque em prática tudo que você aprendeu conforme a palavra de Deus. Coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu, como eu te orientei. E ele fala ainda mais no versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo, olha, o segredo para você passar por esses momentos difíceis, é você voltar então à Escritura, voltar-se ao Senhor Jesus. E ele fala, olha, busque então na palavra, creia o que a palavra diz ao seu respeito. E ele diz algo também muito forte no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. Então Paulo instrui como nós iríamos então sair ou enfrentar ou superar os tempos difíceis, baseado na palavra de Deus. Nós temos que confiar e trazer essa palavra de Deus para as nossas vidas, e que nós venhamos apenas então buscar essa palavra de Deus. É tão interessante que muitas vozes então querem falar, muitas vozes querem vir para as nossas vidas, vozes contrárias, mas agora eu tenho que trazer à memória o que a palavra de Deus fala para a minha vida. E esse é o segundo ponto interessante que nós temos que aprender. Então o primeiro ponto é ouvir a voz de Deus e a sua orientação. E o segundo ponto, não basta apenas eu ouvir a voz, e não basta apenas eu então saber a orientação de Deus e não obedecer. Não adianta apenas ouvir e não praticar aquilo que ouvimos. É então interessante porque a fé ela é acrescida pelo que ouvimos, mas não é qualquer coisa que nós ouvimos. A fé ela é crescida quando nós ouvimos e ouvimos a palavra de Deus, como diz lá em Romanos 8:10. Mas não basta só ter fé,
Agora eu tenho fé, e a minha fé, só ela não me leva a uma ação. Então, como eu evidencio que eu tenho fé? A partir do momento que eu ajo em cima da minha fé. É tão interessante porque nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Observa, eu tenho que ouvir, e é pelo ouvir que a minha fé é acrescentada. Mas a partir do momento que a minha fé é acrescentada, eu não posso ficar estático esperando as coisas acontecerem. Eu tenho que começar a agir conforme a minha fé. Por isso que Tiago, ele nos chama a atenção, que nós não podemos apenas ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Tiago 1, no capítulo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não adianta apenas eu ouvir e não praticar. Eu tenho que trazer a prática. É tão interessante que muitas pessoas, então, elas falam assim: não, mas eu tenho fé. Mas aí eu te pergunto, mas cadê as suas obras? A grande questão é essa. Como que a minha fé é medida? Com certeza também medida pelas minhas obras. É tão interessante porque a Bíblia fala exatamente isso. Porque a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então a fé, ela é medida pelas minhas obras. Tiago 2,17 vai falar exatamente isso. Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Presta atenção o que Tiago está nos alertando. Tiago 2, versículo 17. Vou ler novamente. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, amados, a nossa fé tem que ser uma fé vivente, mas uma fé que coloca em prática aquilo que nós estamos ouvindo. Ela tem que levar-nos à ação. É tão interessante que quando eu falo disso, não tem nada a ver com a minha salvação, porque a salvação, ela é pela graça, ela não é pela obra. Mas é impressionante o que diz. Se você observar lá em Efésios, vamos lá, Efésios 2, a partir do versículo 8, aqui ele vai falar exatamente sobre a nossa salvação. Olha o que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então é pela graça em Cristo Jesus que eu sou salvo mediante a fé. E a Bíblia deixa claro que isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora ele vai falar para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para os que andássemos nela. Observe então, a graça de Cristo Jesus me alcança e eu sou salvo mediante a fé, mas não é uma fé estática. Deus me chama então para uma fé também de obras, não para a salvação, mas uma fé que vai evidenciar que através dessa minha fé, eu tenho então agora a obra, porque eu sou salvo mediante a graça e a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Eu agora tenho obra, eu tenho agora obra para realizar, eu tenho agora vínculo, eu tenho trabalho a fazer. Não é simplesmente cruzar os braços e parar. Entenda isso, entenda o que Deus está falando. E não é a obra então que salva, mas é a obra que identifica a minha fé. É a obra que identifica aonde eu estou firmado. É tão interessante que também não é uma qualquer obra, é a obra de Cristo Jesus e a obra que nós temos que andar em Cristo Jesus. Essas boas obras então me leva a um terceiro ponto. E esse terceiro ponto eu gostaria de chamar a sua atenção. Então, o primeiro ponto que eu trabalhei aqui é ouvir a voz de Deus.
e a orientação de Deus. O segundo ponto é obedecer. E agora o terceiro ponto é semear. Se você observar lá em Gênesis 26, vamos voltar lá em Gênesis 26, no versículo 12. Gênesis 26, 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor está te abençoando. Mesmo em tempos de crises, o Senhor está com você. E tudo que você fizer, o Senhor estará te abençoando. É tão interessante quando nós falamos sobre semeadura. Muitos já vão diretamente pensando em dinheiro. Mas a semeadura não é apenas isso. É também isso. Mas não é apenas isso. A obra de Deus, ela é feita também com semeadura financeira. Sim, né? A Bíblia fala claramente isso. Lá em 2 Coríntios, se você observar, diz a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, vai falar sobre sementes. E é interessante você observar essa questão das sementes. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 9, no versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Segunda Coríntios 9, 6. Diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E aqui ele está falando de contribuição, porque no versículo 7 ele vai falando exatamente isso, sobre a semente de dinheiro. Ele fala: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Observa que aqui ele está falando dessa atitude de semear financeiramente, mas também existem outras atitudes que nós temos que ter em mente. Primeiro, eu tenho que semear no mundo espiritual, ou no reino de Cristo, eu tenho que semear para ter. E não é só no sentido de semear muito, ou de uma barganha para Deus. Porque muitas vezes nós achamos: não, eu vou agora dar muito, eu tenho muito, mas eu vou dar muito, porque Deus vai me colocar em mais ainda, Deus vai me levar além do que eu tenho, e começa a fazer tipo uma barganha com Deus. Não é isso, porque Deus, ele fala: contribua com alegria, como tiver proposto no coração, aquilo que Deus então falou no seu coração, com alegria, não com tristeza ou por necessidade. Mas tem pessoas que falam assim: então vamos fazer essa barganha, eu tenho necessidade então agora disso, vamos fazer. Não, não, não. Ele quer ver a nossa obediência, ele quer ver então a nossa postura diante dele, porque existia uma viúva pobre, e o próprio Jesus Cristo, ele fez menção dessa viúva pobre, e essa história dessa viúva pobre virou até uma parábola. Se você olhar lá em Marcos, vamos lá, Marcos 12. Lá no versículo 41. Olha o que diz a palavra de Deus. Assentado diante de gasofilácio, gasofilácio é onde nós depositamos as nossas ofertas e os nossos dízimos. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Observa o que Jesus está falando aqui. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhe:
Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos aqui ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobraram, ou dos que sobrava. Olha o que ela porém fez. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha que coisa forte. Então não é a quantidade que eu vou ofertar diante de Deus. Aqui está falando de oferta, não está falando de dízimo, mas oferta. Mas muitas pessoas, eles querem fazer barganha que não. Essa viúva pobre, ela semeia tudo que ela tem, tudo que ela tinha, ela entrega para Deus. Enquanto os outros entregavam do que sobrava. A motivação do coração dos outros era diferente. Então Jesus, ele vê a motivação do nosso coração. A semeadura também não está só na finança, mas está também no meu tempo para com Deus, no meu tempo para servir a Deus. E eu te falo, servir a Deus está diretamente relacionado com servir o próximo. Porque é mais fácil dizer, eu te amo, Deus, e ver os teus próximos sofrendo e não fazer nada. Esse não é um amor que Cristo, Ele quer que nós tenhamos, mas é um amor de doar. Isso é semente. Em 1 João, se você observar em 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, diz algo muito forte, que nós não podemos apenas amar, diz assim, filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque é fácil falar, mas como que eu vou saber que realmente me amam? A partir do momento que eu faço. Como falar que eu amo a Deus se eu não faço para o meu próximo? Nosso amor, então, não pode apenas consistir-se em palavras, mas em ações. Ações palpáveis. E a partir do momento que eu tenho isso em meu coração, vem a consequência de tudo que nós lemos aqui, que é o quarto ponto. O resultado, então, da obediência, o resultado de ouvir a Deus, o resultado de tudo que nós falamos aqui, ele vem sobre as nossas vidas. Deus enriqueceu a Isaac, e esse ficou riquíssimo. O que é prosperidade para você? Muitos pensam que prosperidade é só dinheiro. Não. Prosperidade é a ausência de necessidade. Deus ali, Ele vai te suprindo. Quando você pensa assim, poxa, agora não vai dar, Deus vai lá e te supre. Quando você fala assim, meu Deus, está difícil, Ele vai lá, abre a porta. Isso é necessidade. Isso é prosperidade. A prosperidade está ligada na ausência de doenças, na ausência de brigas. Isso é prosperidade diante de Deus. O lar cheio de Deus, uma família unida, onde há relacionamentos, aonde o centro é Deus, aonde Deus está ali através de Jesus Cristo. E quando esse lar está cheio de Deus, o shalom de Deus é derramado. Sabe, amado, o que significa shalom? É paz. Receba na sua casa a paz, mas não é só paz. O shalom de Deus também quer dizer harmonia. O shalom de Deus quer dizer integridade. O shalom de Deus quer dizer bem-estar. O shalom de Deus quer dizer tranquilidade.
E preste atenção, a tranquilidade ela vem quando nós estamos passando por momentos difíceis. É quando tudo parece estar difícil. O shalom de Deus habita na minha vida. E há em mim a tranquilidade, a certeza que Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de você. E mesmo que tudo esteja contra, Deus é aquele que dá força para você. É tão interessante, se você der continuidade então, lá no texto de Gênesis, vamos voltar lá. É tão interessante que então, Isaac, ele passou então a ter riquezas. Versículo 14, possuía ovelhas. Vamos ler o versículo 13 primeiro. Enriqueceu-se o homem, versículo 13, Gênesis 26, 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou. Observa que ficou riquíssimo. A prosperidade diferente de riqueza, tá vendo? Prosperidade diferente de riqueza. Ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. As pessoas vão olhar e falar assim: mas o que está acontecendo com ele? É o Deus que nós servimos. Ele está conosco, Ele está com você. E continua: e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Observa, as pessoas vão muitas vezes tentar tampar os seus sonhos, tentar entulhar a sua vida com coisas que não são de Deus. Ao invés de ficar contendendo, ou, triste, sai de lá, abra outros poços. Não fique triste, não fique relutando: ai meu Deus, me abandonou, por que veio isso? Não, Deus te deu estratégia para abrir poços, e onde você colocar as mãos e abrir poços, água vai brotar em nome de Jesus. Observa que ele vai lá, ele abre outros poços, e ali depois os filisteus vão lá novamente e entulha os poços, no versículo 18. Depois, versículo 19, cavaram o servo de Isaac no vale e acharam outra nascente de água. Aí vai lá outros e tampa-lhe os poços. É tão interessante que vai, mas Isaac ele persevera até o versículo 23. Dali subiu para Berseba. Entenda, Berseba quer dizer promessa de Deus. Então existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Não abra mão destas promessas. Persevere, mesmo que venha entupir os seus poços, mesmo que venha a crise, mesmo que venha as dificuldades, mesmo que tenha os problemas. Persevere, porque o Senhor está contigo. Mesmo que venham as circunstâncias, mesmo que venham as dificuldades, pare um pouco e pare agora onde você estiver, para o que você estiver fazendo, e pense comigo, e medite comigo, creia comigo: o shalom de Deus está em mim. Diga comigo: o shalom de Deus está em mim. O shalom de Deus está em mim. Eu tenho Deus em mim. Jesus tem uma promessa sobre a minha vida, e eu creio que essas promessas vão se cumprir. Persevere na promessa de Deus. Não desista, não desanima. Creia, 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 creia em nome de Jesus. E eu te pergunto, e eu te afirmo: aonde você está agora, o lugar que você está agora, comece a cavar poços. Comece a arrancar toda a sujeira. Comece a tirar tudo aquilo que veio para a sua vida para tirar a sua fé. Tudo aquilo que veio para a sua vida para minar a sua esperança. Aonde você estiver agora, desentulha, persevera na promessa, arranque de dentro de você toda a sujeira, tudo aquilo que não provém do Senhor. Comece agora: Senhor, a partir de hoje, terei atitudes diferentes, as minhas ações serão diferentes. Ao invés de entristecer, ao invés de me abater, eu creio que o Senhor me fará superar as minhas crises. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Creia nessa promessa de Deus. Então, ouça Deus. Ele está falando com você hoje. Siga a orientação de Deus.
E quando Ele falar com você, obedeça o que Deus tem falado para você. Custe o que custar. Semeie, creia, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Então os resultados virão sobre a sua vida, virão sobre a minha vida, virão sobre a nossa família. Creia, os resultados virão. Eu creio que o Shalom de Deus está sobre você. Creia nisso, que Deus possa te abençoar de forma especial, em nome de Jesus.